Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma Devolve Club. Como você que já nos acompanha já sabe, nossos podcasts agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar de uma matéria escrita pelo Dr. Manuel Felipe sobre os 20 anos do TAV e a realidade em pacientes de baixo risco cirúrgico. Sempre comentamos aqui na nossa plataforma que a estenose aórtica é a doença valvar aórtica adquirida mais frequente e para o qual a cirurgia é indicada nos países desenvolvidos. Tem uma prevalência elevada, cometendo 3% nos indivíduos acima de 75 anos, ou seja, 7,6 milhões nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, teremos em 50 anos 10% da população acima de 75 anos, com a doença perfazendo perto de 1 milhão de pacientes com possível indicação intervencionista. A troca valvar aórtica é a única terapia eficaz para estenose aórtica grave sintomática e as diretrizes atuais recomendam a substituição da válvula aórtica por causa da história natural tão discutida há mais de 50 anos. Antes do surgimento da troca valvar transcatéter, o TAV, em 2002 na França, a cirurgia aberta era o único tratamento disponível. Hoje, não se discute sobre a indicação de TAV para casos cirúrgicos proibitivos. Porém, nos casos factíveis para as duas terapias, ainda encontramos alguns desafios nessa discussão. Dentre as publicações, um dos questionamentos atuais estaria no benefício do tratamento cirúrgico precoce nos pacientes assintomáticos com estenose aórtica muito grave, com velocidade máxima de 4,5, área valvar menor que 0,75, por exemplo. E o registro Current AS encontrou que o risco de morte súbita pode não ser tão baixo como acreditávamos. O Recovery Trial randomizou pacientes com estenose aórtica muito grave em dois grupos, troca valvar precoce e tratamento conservador. Entre pacientes assintomáticos com estenose aórtica muito grave, a incidência do composto de mortalidade operatória ou morte por causa cardiovascular durante o período de acompanhamento ou segmento foi significativamente menor entre os que foram submetidos à troca valvar cirúrgica precoce se comparado ao tratamento conservador clínico. Após o Partner 3, que comparou TAV versus cirurgia em pacientes de baixo risco cirúrgico com a média de idade de 73 anos entre os pacientes com estenose aórtica grave, a taxa do composto de morte, acidente vascular cerebral e reinternação em um ano foi significativamente menor com o TAV do que com o grupo cirurgia. Após passear por alguns desses importantes trabalhos, temos observado que desde 2002, com o surgimento do TAV, esse procedimento tem se consolidado como uma das principais terapias no tratamento da estenose aórtica. Em países como Estados Unidos, Alemanha e França, o procedimento já superou a troca valvar cirúrgica há pelo menos 5 anos. O principal cenário de indicação ainda era de pacientes com risco cirúrgico proibitivo. Porém, como mostramos em alguns trabalhos, além de existir uma tendência ao tratamento de estenose aórtica nos pacientes assintomáticos, pelo risco de desfecho ruim, existe um caminho também pelo tratamento menos invasivo nesse cenário de baixo risco. Agora surgem alguns apontamentos. Não restam dúvidas que a estenose aórtica grave sintomática tem indicação de tratamento e que a cirurgia cardíaca convencional é o principal tratamento já descrito na história natural da doença. Nos últimos anos, houve uma explosão na utilização da terapia transcatéter, o TAV, no mundo, tornando-se como uma tendência e superando a cirurgia convencional em muitos países do globo terrestre, com prazos, sem dúvidas, para ser uma tendência mundial, salvo em casos em que a cirurgia seja a melhor estratégia, por exemplo, pacientes muito jovens. Com base nos dados apresentados, ampliação das indicações de tratamento para pacientes com estenose aórtica assintomáticos, excluindo de baixo risco, não seria a hora do TAV ser a principal ideia terapêutica de estenose aórtica e cirurgia convencional se tornar a exceção? Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.